Meus irmãos, vamos estar abrindo nossas Bíblias no Salmo de número 78. Você que está em casa já vá compartilhando essa mensagem. Se você ainda não compartilhou, você que está presente aqui, abra a sua Bíblia, compartilhe com a pessoa que está do seu lado. Nós estamos comemorando o mês de maio, o mês da família. Tudo é voltado para a família, um mês de oração pela família. Aí fica o convite e o lembrete, às 22 horas estaremos entrando, em oração de forma aí simultânea. Estaremos orando uns pelos outros. Nós temos aí o nosso link do Meet, para aqueles que têm mais facilidade com a informática, podem entrar meia horinha de oração simultânea. Aqueles que não conseguem podem enviar seus pedidos pelo WhatsApp. O importante é estarmos todos em um só pensamento, todos unidos, orando às 22 horas pelas nossas famílias, intercedendo. Então você é nosso convidado. Está conosco, esses 30 dias de oração, orando pelas famílias, orando pela salvação aí dos nossos filhos, dos nossos familiares, das pessoas que nós amamos. É o mês da família. Nós intercedemos. Se você tem seu pedido de oração, seu motivo, esteja entrando conosco a partir das 22 horas. Estamos aí intercedendo por você. Você pode também enviar o seu pedido, de forma antecipada, que nós estamos colocando todos os dias, após o momento de oração, nossos pedidos para que todos possam lembrar, todos possam estar orando. Salmo de número 78, nós estaremos pregando, falando sobre o tema que está aí na tela, o amor gracioso de Deus para as nossas famílias. Salmo 78, ele fala exatamente desse amor de Deus. E a primeira parte desse salmo, que vai dos versículos de 1 a 7, ele fala que o amor gracioso de Deus para as nossas famílias, para que Ele realmente alcance as nossas famílias, é preciso ensinar os filhos sobre Deus. Vivemos uma sociedade contemporânea, uma sociedade que está mais para uma sociedade ateísta, que ignora a presença de Deus, uma sociedade que não se preocupa com os valores espirituais, apenas com os valores materiais. Precisamos retomar esta grande preocupação de ensinar sobre Deus, falar sobre aquilo que Deus tem feito em nossas vidas. Vamos ler então, Salmo capítulo 78, dos versos de 1 a 7. Nos diz assim: escutai, povo meu, a minha lei, prestai ouvidos as palavras da minha boca. Abrirei os lábios em parábolas e publicarei enigmas dos tempos antigos. O que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não o encobriremos a seus filhos. Contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez. Ele estabeleceu um testemunho em Jacó e instituiu uma lei em Israel e ordenou a nossos pais que os transmitissem a seus filhos, a fim de que a nova geração conhecesse a Deus, os filhos que ainda hão de nascer se levantassem e por sua vez ensinassem aos seus filhos, para que pusessem em Deus a sua confiança e não se esquecessem dos feitos de Deus, mas lhe observassem os mandamentos. Amém. Nós vimos a primeira parte, na parte da manhã, que o primeiro ponto importante é que nós vamos escutar e ouvir a palavra de Deus. E nós vimos que nós estamos numa geração que não gosta de ouvir conselhos, que não gosta de ouvir exortação, que não gosta de ouvir advertência. E o salmista está falando que precisamos de uma geração que seja ensinável, isto é, uma geração que esteja disposta a ouvir, uma geração que esteja disposta a aprender. Então, se nós queremos realmente ensinar, é preciso primeiro aprender. É preciso
primeiro estar disposto a aprender a palavra de Deus. O ser humano não está muito preocupado nos dias atuais em relação às coisas de Deus. O ser humano não está muito preocupado nos dias atuais com as questões espirituais. Nós vamos estar preparados para ouvir a palavra de Deus. Depois que você ouve, o salmista diz no versículo 2: abrirei a minha boca numa parábola, falarei enigmas da antiguidade. O Senhor Jesus Cristo sempre ensinou por parábolas, que eram histórias que tinham um fundo moral, que tinha algo espiritual a ser ensinado. Assim como o Senhor Jesus nos ensinou, devemos ensinar a nossa geração, a próxima geração, ensinar nossos filhos e netos a palavra de Deus. Precisamos abrir a nossa boca e, como diz aqui o salmista, ensinar os enigmas da antiguidade. A menção da palavra enigmas nos lembra que a palavra de Deus, embora acessível, ela contém algo muito profundo. Ela contém algo que é preciso um estudo, que é preciso oração, que é preciso a iluminação do Espírito Santo de Deus para serem compreendidas. A palavra de Deus não é um livro qualquer, mas ela é um livro sobrenatural que se revela de forma individual para cada ser humano. Ela fala de uma forma maravilhosa ao coração de cada um de nós. O que o salmista está querendo dizer é que cada um de nós precisa estudar a palavra de Deus de forma individual. Cada um precisa pedir que Deus fale ao seu coração, que Deus se revele de tal maneira que você entenda os enigmas da antiguidade, que você entenda a sabedoria divina para cada um de nós. Deus ainda continua falando de uma forma individual a cada um de nós. Mas uma geração que está tão atribulada, uma geração que corre tanto, que não tem tempo para ouvir, para escutar, que não tem tempo para Deus. Muitas vezes nós agimos assim, dizemos que não temos tempo para Deus, mas como eu digo, não é questão de tempo, é questão de prioridade. Quando você tem prioridade, quando você acha que algo é importante para a sua vida, você arruma tempo. Existe algo mais importante do que Deus? Existe algo mais importante do que a sua palavra? Acredito eu que não. Mas a grande maioria desta geração não está preocupada, não tem desejo de ouvir as escrituras sagradas, não tem desejo de ouvir o que Deus tem para nos dizer. Nós paramos para ouvir o que os homens têm para dizer, paramos para ler muitas vezes um jornal, uma revista, para ver as notícias na televisão, né, para ouvi-las na internet, em vários meios de comunicação, mas não paramos para ouvir a palavra mais importante, que é a palavra de Deus. Por isso, não podemos abrir a nossa boca. Só pode abrir a boca para falar aquele que ouviu. Por isso a Bíblia diz que a boca fala daquilo que o coração está cheio. O que é que a sua boca está falando? Ela está falando daquilo que o seu coração está cheio. Perdemos o desejo, a vontade de ouvir falar de Deus. Por isso, perdemos o desejo, a vontade de falar de Deus e, consequentemente, perdemos a fé em Deus. Pois o nosso coração, ele está cheio dos temores, dos medos, das preocupações, das ansiedades, dos problemas, das tribulações do dia a dia. Mas estamos vazios da presença de Deus. Por isso, precisamos nos voltar a escutar a palavra de Deus, para assim entendermos os enigmas, os mistérios que Deus deseja revelar a cada um de nós, para assim
abrirmos a nossa boca e falarmos o amor gracioso de Deus para as próximas gerações. Quantas pessoas precisam ouvir falar de Deus? O versículo número 3 diz: os quais têm ouvido e sabido, e nossos pais têm contado. As gerações passadas tinham uma preocupação maior de falar sobre Deus, de nos levarmos à igreja, mas nesses dias não estamos preocupados muito com a palavra de Deus. Por quê? Porque nós temos ouvido, e se não temos ouvido, não sabemos praticamente nada. Vivemos uma geração de pessoas analfabetas, biblicamente falando, de pessoas analfabetas que não conhecem a Deus. Pessoas até que frequentam alguma determinada religião, alguma determinada igreja, mas quando vocês perguntam sobre Deus, as pessoas não sabem dizer nada sobre Deus. Alguns até ousam falar de Deus, mas nunca falaram com Deus. Esse é o mais impressionante. Muitas pessoas falam de Deus, mas nunca falaram com Deus. Isto é, nunca tiveram uma vida de oração, nunca frequentaram um culto de oração, nunca fizeram uma prece para Deus, nunca ouviram dele, até falam de Deus, mas não o conhecem. Como falar de alguém que nós não conhecemos? Muitas vezes nós falamos daquilo que nós não conhecemos. É uma geração vazia, que fala muitas vezes muito e age muito pouco, pois não conhece. E aí, o que tem acontecido? O salmista fala, no verso de número 4, ele diz: não os encobriremos aos seus filhos, mostrando à geração futura os louvores do Senhor, assim como a tua força e as maravilhas que fez. A pergunta é: será que nós estamos encobrindo? Será que nós estamos cobrindo a pessoa de Deus a nossos filhos? Vivemos uma geração que não se interessa por Deus. A grande maioria das igrejas, das religiões, das denominações, elas estão sendo frequentadas apenas por pessoas mais de idade. Os mais novos não têm interesse em Deus. Segundo o censo do IBGE, uma contradição, o número que mais cresce hoje lá é dos que não têm religião. Isto é, daqueles que não querem saber de Deus. Muitos já não acreditam mais na existência de Deus, e outros acreditam que se Ele existe, Ele está em algum lugar bem longe no universo, em que Ele não se preocupa mais conosco. E o salmista diz: olha, nós não podemos encobrir a nossos filhos, a nossos netos. Isto é, nós não podemos deixar de falar de Deus para a próxima geração. Precisamos ensinar sobre Deus para a nossa geração, para a próxima geração. Mas como ensinar algo que nós não conhecemos? Como falar algo que nós não temos experiência? O salmista, ele destaca que nós temos que falar da sua força e das maravilhas que Ele fez. Maravilhas aqui é a mesma coisa que milagres. Isto é, nós temos que falar daquilo que Deus tem feito em nossas vidas. O que é que você pode dizer hoje que Deus tem feito na sua vida, que você pode contar para as gerações futuras? Qual é a experiência? Qual é o testemunho que você tem, que você pode dizer para os seus filhos, para os seus netos, ou para uma pessoa que perdeu a fé, que perdeu a esperança? O que você pode dizer que Deus tem feito na sua vida? É isso que o salmista está dizendo. Não podemos encobrir para as próximas gerações quem é Deus. Quem é Deus para você? Qual o tipo de relacionamento que você tem com Deus? O tipo de relacionamento que você tem com Deus. Aquilo que você acredita que Deus é, será a maneira que você
viverá com Deus. Será a maneira que você falará de Deus. Quem é Deus para você? Esse Deus será o Deus que os filhos de vocês conhecerão. Será o Deus da próxima geração. Por isso, hoje, para os mais novos, Deus é uma pessoa distante, ou Deus é uma pessoa dos velhos. Muitos jovens dizem, não, quando eu for mais velho, eu vou me preocupar com Deus. Porque a pessoa de Deus, infelizmente, nessa geração, não tem sido uma pessoa real. Para muitos, a pessoa de Deus tem sido apenas uma história longa e antiga. Uma história que de vez em quando nós contamos, às vezes na Páscoa, misturado com o coelhinho, às vezes no Natal, misturado com o Papai Noel, às vezes nós falamos um pouquinho de Deus. É isso que essa geração conhece de Deus. Muito pouco de Deus. Porque temos encobrido Deus dessa geração. Temos encobrido Deus com as nossas ações e atitudes. Nossos filhos, nossos netos, as pessoas que estão ao nosso redor, elas verão Deus através das nossas ações e atitudes, e qualquer outra coisa. Elas verão qualquer outra coisa. Pura e simplesmente, através das nossas ações e atitudes. Como é que estamos vivendo Deus? Como é que estamos encarando Deus nos nossos relacionamentos diários? Muitas pessoas só se lembram de Deus no domingo, quando vão em suas determinadas igrejas, ou quando algum dia, digamos assim, é santo, né? Como na Semana Santa. E algumas pessoas têm algum costume de deixarem de fazer algumas coisas, ou praticarem algumas coisas, porque são alguns dias religiosos. É o máximo que muitas pessoas têm, o contato com Deus. Mas ele diz que a geração futura, isto é, a formação da nova geração, tem que ser a nossa prioridade máxima. Temos que dar prioridade. Temos que dar prioridade à próxima geração. Temos que ter a preocupação de passar à próxima geração o conhecimento de Deus. Por isso, é importante o salmo que nós lemos aqui nessa noite, o salmo de número 127, que fala sobre os filhos, sobre a casa, sobre a família. O salmo 127 é uma promessa que tudo de bom procede de Deus. É isso que o salmista ensina no salmo 127, que ele começa dizendo que se o Senhor não edificar a casa, em vão os trabalhos que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, descansar à tarde, dormir constantemente, pois Deus aos seus amados dá o sono. Deus é que cuida de nós. Inútil será fazer qualquer coisa, se Deus não for a sua prioridade. Se Deus não for a sua prioridade, sabe o que vai acontecer para a próxima geração? A próxima geração não conhecerá Deus. Se você falar de Deus, provavelmente a próxima geração será uma geração abençoada. Mas se você deixar de falar de Deus, provavelmente a próxima geração será uma maldição. É por isso que nós vemos uma sociedade tão corrompida, uma sociedade tão depravada, onde as pessoas não conhecem a Deus. Não conhecem a Deus porque temos falhado de
comunicar Deus para a próxima geração. O salmista continua no versículo de número 5, dizendo: porque Deus estabeleceu um testemunho em Jacó, e pôs uma lei em Israel, a qual deu a nossos pais, para que fizessem conhecer a seus filhos. Ele pôs um testemunho, ele pôs uma lei, isto é, nós temos que viver aquilo que nós falamos. Muitas pessoas falam uma coisa com a sua boca e vivem outra coisa completamente diferente com as suas ações e atitudes. É isso que o salmista está dizendo aqui. É uma ordem para que os pais ensinem e vivam a lei de Deus. Ensinem a lei de Deus para seus filhos e vivam a lei de Deus para os seus filhos. Precisamos viver. Será que estamos vivendo isso? Como tem sido o seu comportamento? Como tem sido o seu testemunho? Vamos parar e pensar isso. É uma ordem de Deus. O apóstolo Paulo fala em Efésios, no capítulo 6, versículo 4, ele diz: e vocês, pais, não provoquem a ira de vossos filhos, mas criai os seus filhos na doutrina e na admoestação do Senhor. Amém. Pais, não provoquem a seus filhos. E quando é que nós provocamos a nossos filhos? Quando deixamos de ensinar a palavra de Deus. Quando deixamos de viver a palavra de Deus. Quando deixamos de criá-los conforme a vontade de Deus. Quando nós deixamos de ensiná-los, de exortá-los conforme a palavra de Deus. Não existe ensinamento melhor para os nossos filhos do que a palavra de Deus. Mas para ensinar é preciso conhecer. Para ensinar é preciso viver a palavra de Deus. Não podemos apenas jogar ela, mas precisamos viver esta palavra. Talvez por isso que o cristianismo, a religião cristã, está sem crédito nesses dias. As pessoas não confiam, não acreditam mais nas igrejas, não confiam, não acreditam mais nos seus líderes religiosos. Porque falam uma coisa e vivem outra coisa completamente diferente. Assim, a palavra de Deus tem caído em descrédito. A falta de crédito nas Escrituras tem sido muito grande, porque não se vive mais conforme os padrões, conforme os ensinamentos de Deus. Precisamos refletir, estamos vivendo conforme os ensinamentos de Deus, estamos vivendo conforme a vontade de Deus. Precisamos parar e pensar nisso. Por qual objetivo? Ele disse que era um testemunho. E ele fala no versículo de número 6, que após esse testemunho, para que a geração futura soubesse e os seus filhos nascessem, se levantassem e contassem a seus filhos. Isto é, os avós vão contar aos seus filhos para que chegue até aos seus netos. Muitas pessoas pensam que a velhice é um final de vida. Não, muito pelo contrário. A palavra
de Deus não diz isso para nós. A palavra de Deus diz que ainda na velhice darão muito fruto. Ainda na velhice serão abençoados. A palavra de Deus diz que os jovens têm a força. Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes. Mas ela diz que a sabedoria está na velhice. A velhice é o momento de aproveitarmos os nossos conhecimentos e transmitirmos às próximas gerações. E hoje tem se vivido mais e com mais qualidade de vida. Então vamos aproveitar os conhecimentos dos anos, conforme diz a Bíblia, né? As cães, né? Os cabelos brancos. Temos que aproveitar os anos vividos, a sabedoria adquirida e transmitir à próxima geração. A velhice não é o final da vida. Existe um propósito também na velhice. O propósito da velhice já não é mais trabalhar com tanta intensidade. Trabalhar com intensidade é o propósito da juventude. A juventude deve trabalhar com toda a intensidade, com toda a força. A juventude deve se dedicar aos trabalhos, mas a velhice deve se dedicar ao ensino. Deve se dedicar a transmitir a sabedoria para as novas gerações. É uma união entre a força e a sabedoria, né? Se nós soubéssemos, né, o que nós sabemos hoje, há 30 anos atrás, não é verdade? Com certeza nós teríamos feito mais e melhor, mas nós não sabíamos. Da mesma maneira, não podemos esperar que essa nova geração saiba o conhecimento que nós adquirimos. Então, como é que eles vão saber? Se vocês ensinarem, se nós ensinarmos, eles irão saber. Provavelmente, eles irão evitar muitos erros que talvez muitos de nós cometemos nesse percorrer dessa carreira da vida. Para isso que serve a velhice, uma das lições da velhice, é ensinar as novas gerações a não cometerem os mesmos erros dos nossos antepassados. Por isso deve existir uma integração, mas é tão difícil nos dias atuais, né? Essa crise de gerações, na verdade, essa dificuldade de transmitirmos, de nos relacionarmos, de nos conectarmos, né? Conforme a linguagem da geração moderna, de falarmos a mesma língua, não é verdade? Muitos ainda estão na época da máquina de escrever, não é verdade? E os nossos adolescentes e jovens já fazem tudo no celular. São gerações diferentes, épocas diferentes, mas isso não impede que haja uma troca. É isso que está falando esta passagem nessa noite, que precisamos ensinar uns aos outros. Precisamos aprender. O ensino é mútuo. Não é apenas a geração mais de idade que tem algo para ensinar. A geração mais nova, podemos aprender muito com esta geração mais nova. Mas precisamos ser humildes. Deve existir um sentimento de humildade de ambas as gerações, tanto dos mais experientes como dos mais jovens. Precisamos ser humildes, que todos nós podemos ensinar e todos nós precisamos aprender. É preciso ter humildade para entender isso, que todos podem ensinar, mas todos também podem aprender. É algo que deve acontecer, é algo que deve existir nesse relacionamento, para que se concretize
o desejo de Deus para que a geração seguinte soubesse. Para que a próxima geração saiba dos nossos conhecimentos, precisamos ensiná-los sobre Deus. Você precisa se colocar à disposição, precisa ter paciência, pois vivemos uma geração tão impaciente, não é verdade? Tão inquieta, uma geração que não consegue parar, né, no lugar, não é verdade? Isso nos traz muitas vezes uma ansiedade tão grande que a gente não consegue mais parar. Uma geração que a gente diz que é a geração dos 8 segundos, passou de 8 segundos, né? Já perde a atenção. 8 segundos. Que geração nós estamos vivendo. Mas precisamos ter fé de que para Deus nada é impossível. Para que no final a vontade de Deus seja concretizada, conforme o salmista diz no versículo 7, para que pusessem em Deus a sua esperança e não se esquecessem das obras de Deus, mas guardassem os seus mandamentos. Amém. Infelizmente, estamos vivendo uma geração sem esperança. Uma geração que não tem futuro. Quantos jovens hoje não se preocupam mais em estudar, não se preocupam mais em trabalhar? Quantos jovens que não têm sonhos? Estamos numa geração assim, que perderam a esperança. Tanta gente com crises de ansiedade, tanta gente com depressão profunda. Esta é a geração atual. Nunca se existiu tantas pessoas doentes, de doenças mentais, psicossomáticas, que vêm da mente e que atingem o nosso corpo. A ansiedade já foi chamada de o mal do século, em que as pessoas estão se mantendo à base de remédios de tarja preta, que não conseguem mais dormir, que não tem mais concentração. Essa é a geração presente. Cada dia que passa, mais aumenta o número de pessoas com depressão, mais aumenta o número de pessoas que tentam o suicídio. Qual o motivo? Falta de esperança. E por que tem falta de esperança? Porque se esqueceram de Deus. Porque se esqueceram que Deus pode mudar a realidade de qualquer um de nós. Que Deus pode mudar a nossa história. Perderam a fé em Deus. Acharam que a sua inteligência humana, acharam que a tecnologia, que a ciência iria resolver os seus problemas, passaram a adorar o próprio homem, a sua inteligência, a sua força, e se esqueceram do Criador. A criação se esqueceu do Criador e passou a adorar a criatura. Os homens agora adoram os homens, adoram a si mesmos, amantes de si mesmos. Uma geração que não conhece a Deus. Consequentemente, uma geração sem fé, uma geração sem Deus, uma geração sem esperança e sem futuro. Essa é a geração que nós estamos vendo. Meus irmãos, estamos envelhecendo. E essa geração está apodrecendo sem Deus. Nunca tivemos tanta delinquência juvenil. Nunca tivemos tantos jovens presos na Fundação Casa. Nunca tivemos presídios tão abarrotados, cheios de pessoas jovens, sem esperança, sem fé. Atingimos um grau de tecnologia, de ciência, de prosperidade que jamais na história da humanidade se pensou alcançar. Mas perdemos o principal.
perdemos Deus em nossas vidas. Perdemos porque em algum momento da nossa história esquecemos de Deus. E essa geração não conhece a Deus. O que podemos fazer? Orar e de forma urgente voltar à nossa responsabilidade. É um lembrete. Salmo 78, principalmente dos versos de 1 a 7, é um lembrete para nós nessa noite. Da nossa responsabilidade individual, pessoal, de instruir as próximas gerações. De instruir os nossos sobre a fidelidade e os mandamentos de Deus. Para que eles também possam depositar sua esperança nele e viver em obediência a Deus. O sábio, em Provérbios capítulo 3, versículos 5 e 6, ele diz: confia em Deus de todo o teu coração. Não confies no teu próprio entendimento. Reconhece a Deus em todos os seus caminhos e Ele endireitará os teus caminhos. Amém. Precisamos confiar em Deus de todo o coração. Não podemos confiar na nossa inteligência, na nossa sabedoria. Precisamos reconhecer a Deus em todos os nossos caminhos e Ele irá endireitar essa geração no nome de Jesus. Amém. Curva a sua cabeça agora, nesse momento. Feche os seus olhos agora. E pense dessas palavras. Pense na sua geração, pois cada um aqui tem uma geração. Cada um aqui tem filhos. Cada um aqui tem netos. Cada um aqui tem uma responsabilidade pessoal, individual, intransferível. Muitas vezes nós queremos transferir a responsabilidade, terceirizamos a responsabilidade para a babá, da babá eletrônica, que era a televisão no passado. Hoje transferimos para o celular, transferimos para a creche, para a escola, para a igreja, mas a responsabilidade é sua, a responsabilidade é minha, a responsabilidade é nossa, individualmente em cada lar. Precisamos reconhecer que Deus é o único que pode endireitar esta sociedade. É o único que pode endireitar a sua família. É o único que pode endireitar a sua vida. Você precisa de forma individual depositar a sua confiança não nas minhas palavras, mas depositar a sua confiança nas palavras de Deus. Pois Ele é o único que pode mudar. Mas para isso, primeiro você precisa aprender. Depois você precisa viver, para depois ensinar a futura geração. Vamos orar. Pai, nós continuamos na Tua presença nesta noite. Primeiramente pedindo perdão, Senhor, pois a responsabilidade é nossa. Dessa geração está longe dos Teus caminhos, está perdida. Pois em algum momento de nossa caminhada nós esquecemos de Ti. Nós esquecemos de buscar em primeiro lugar o Teu reino e a Tua justiça. E resolvemos buscar o nosso conhecimento, a nossa sabedoria, a nossa força. Resolvemos fazer as coisas conforme a nossa força, o nosso entendimento. E hoje estamos colhendo o que plantamos, Senhor. Tu conheces o coração de cada um nesta noite, que participa deste culto, que ouve esta palavra. Tu sabes da dor, dos sentimentos de tristeza, de sofrimento, que muitos estão passando com as suas gerações, ó Pai. Então, responde, ó Pai, segundo as Tuas misericórdias. Renova as Tuas misericórdias em nossas vidas. Fala aos nossos corações. Transforma a nossa realidade individual, pessoal, familiar, nesta noite, para que possamos anunciar às gerações futuras o Teu amor. Fala através do Teu Espírito Santo, que é o único que pode convencer o homem do pecado, do juízo e da justiça, Senhor. Fala nessa noite, ó Pai. Transforma os nossos corações. Incomoda os nossos corações a um compromisso somente contigo e ninguém e nada mais, Senhor. Incomoda-nos nessa noite. Essa é a minha oração, Senhor. No Teu amor, na graça e na paz do Teu Filho amado Jesus. E nas consolações do Teu Espírito Santo.
hoje e todo sempre. Amém.